Boa noite, ovelhas de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, ovelhas de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Tem povo de Deus aqui também. Que bênção, né? E eu queria ver se conseguia dar continuidade à nossa mensagem do primeiro domingo. Porque fica muito difícil a gente falar tudo o que a gente esboça, prepara, escreve no primeiro domingo, porque a gente tem a ceia. Então, a gente briga ali com o tempo, e vocês conhecem o pastor dos irmãos. Gosta de esmiuçar. Por quê? Porque a gente quer tentar fazer com que você entenda, né? E, às vezes, eu acho que eu não estou sendo tão claro, tão transparente na minha pregação. E aí eu tenho assim, mas não só na pregação, tudo eu gosto de estar esmiuçando. Quando eu vou fabricar alguma coisa lá, eu gosto de conversar para o profissional e a gente dialogar. E também lá eu tenho o costume de a gente bater papo, conversar qual é a melhor técnica daquilo fazer. Apesar de eu ter um conhecimento, apesar de eu estar, né, há 51 anos na minha profissão, mas eu sempre gosto de bater um papo com um profissional que está comigo. Porque ele sempre tem alguma coisa nova que eu não vi, não percebi, porque chegou um tempo da minha vida que eu não botei mais a mão na ferramenta para fazer. Então, ontem mesmo, conversando antes de tomar conhecimento lá do falecimento do meu neto, ontem, para quem não sabia, então está sabendo já agora, é uma forma de já dar a notícia também, de manhã eu falei com a igreja, agora não precisa falar mais, mas antes disso eu estava lá, correndo com um profissional, nós estamos montando uma porta chamada porta mexicana, então uma porta larga de 80 centímetros, maciça. O nosso cliente quer isso para a casa dele. E na hora da gente furar essa porta mexicana, que tem uma largura como essa, são várias peças de madeira de 10, 11, porque a gente faz a fêmea e o macho para encaixar, e depois a gente transfixia uma tala, que pega metade de um lado, metade do outro, cruza, colamos, prendemos, e dessa forma você fixa essa porta maciça, e ela fica larga, grandona e muito pesada, super pesada. Coisa de maluco, que não se usa mais. Mas esse homem é maluco e quer essa porta, ele quer trocar lá na cobertura dele, quer botar essa porta. Então, ficou buscando quem faria, achou ainda um outro doido que ainda está fazendo essas coisas, como eu sempre digo, uma parte já morreu, outra parte está aposentada e a outra parte ainda está vagando por aí, fazendo esses velhos serviços, né? E por que falamos isso? Porque cada um, e a gente vai lá esmiuçar com o nosso profissional, e eu acho que cada um deveria ter esse contexto de vida para que a pessoa faça da melhor forma. Eu acho que uma cozinheira deve precisar esmiuçar bem, não é, irmã Madalena? Deve esmiuçar bem, separar, mostrar para a pessoa como faz. E alguém estava falando assim, olha, eu fiquei, cadê a irmã Lucineide? Não veio hoje à noite? Eu fiquei lá com a irmã Madalena, trabalhando. Olha, eu aprendi muita coisa com ela, lá no dia da nossa ação social. Eu aprendi muita coisa com a irmã Madalena, né? Porque ela vai mostrando passo a passo. E a irmã Lucineide é uma mulher cozinheira também. Já é apta a cozinhar, está lá, criou um filho grandão, né? Deu alimento para aquele garoto. Então, e aqui temos muitas cozinheiras, mas quando ela ficou com a irmã Madalena, que tem uma expertise diferente, ela disse que ganhou mais conhecimento. Tem irmãos aí que, trabalhando com o irmão Hélio, ganham expertise, ganham conhecimento, porque é um homem prático, vai mexendo e vai criando as coisas, quando a gente vê já está pronto, isso é muito bom. Por isso a gente, quando nós esmiuçamos, esmiuçar é nos aprofundamos, entramos, analisamos o texto na palavra de Deus, fica mais difícil de você perder o norte da realidade da vida. Muito difícil você se perder. Porque, meus irmãos, a cada dia que a gente anda e caminha, a gente vê que as pessoas estão perdidas. Ontem eu estava pregando aonde? Nova Iguaçu.
Depois que saí do hospital, assistiu lá o falecimento do meu neto, eu fui para Nova Iguaçu, porque nós tínhamos esse compromisso lá nesse congresso missionário. Estávamos lá, mandei algumas fotos para vocês, e alguns vídeos, que eram um congresso de missões, entrada, saída de bandeiras. Foi assim, muito legal. Eu falei, puxa vida, nem a gente batista faz isso com missões, né? Antigamente fazia isso, entrada da Bíblia, entrada do globo, entrada das bandeiras, bandeira nacional, bandeira do estado do Rio de Janeiro, porque a gente é carioca. Lá eu ainda aprendi, porque eles fizeram tão bem feitinhos que fizeram a entrada da bandeira de Nova Iguaçu. Ou seja, não eram cariocas, eu estou acostumado com a bandeira carioca. 3 bandeiras, lá tinham, 4 bandeiras, que tem a bandeira também, geralmente, da Junta de Missões, mas lá tinham 5 bandeiras, tinha a bandeira também de Nova Iguaçu. Eu achei interessante. E teve, como eu era o último mensageiro, no terceiro dia, teve a saída das bandeiras. Eu falei, puxa vida, não fazemos mais isso. E eu filmei e mandei para os irmãos, estar lá no grupo de missões. Uma igreja simples, pequenininha, mas fazendo a coisa dentro do que realmente deve ser feito, do jeitinho como deve ser feito. Então, no texto apresentado para os irmãos no primeiro domingo, eu trabalhei o esboço, preparei um esboço apresentando como funcionava o livro de Isaías. Então, não vou repetir aqui. Falei com os irmãos, que são dividido por volumes, né? E que os volumes, dentro desses 7 volumes, nós temos lá pregações, mensagens. E direcionei, então, os irmãos depois para onde queríamos chegar, que era exatamente o capítulo 6, versículo 8, quando o profeta vai entender. E fui mostrando para os irmãos que apresentei para vocês 3 pessoas dentro da palavra de Deus. Comecei com Moisés, trabalhei Jeremias e, por último, o próprio profeta Isaías, que resistiram à ação missionária. Tem outras pessoas, mas eu quis falar desses homens porque 2 são profetas maiores e o outro foi um grande líder, mas nenhum deles conseguiu botar na cabeça que era interessante ser um missionário. Depois, com o passar do tempo, começaram a ensinar para a gente que missionário é isso. Missionário é o cara que vai para o campo. Os batistas começaram a dar ênfase ao trabalho missionário, né? E a querer realmente alavancar. Hoje, talvez, nós sejamos a maior junta. Antes era a junta de Richmond, nos Estados Unidos. Hoje somos nós. Temos a maior quantidade de missionários enviados. E o ano passado, na campanha do ano passado, o nosso diretor estava com a pretensão de chegar a 2.000 missionários. Hoje, quando nós vimos a campanha de missões mundiais, nós vimos já 2.200 e poucos missionários já estão no campo. É uma bênção esse trabalho. Mas quem são 2.200 missionários? São 2.200 irmãos em Cristo. E quando ele fala missionários, está falando de pontos missionários, mas tem muito mais do que isso. Porque muitos dos missionários levam as suas famílias, esposa e seus filhos, como o nosso missionário enviado agora em janeiro, levou mais uma irmã diaconisa com ele e levou o nosso missionáriozinho criado aqui, que andava engateando aqui dentro dessa igreja. Não é uma bênção ver isso? E alguém me perguntou como estava a igreja de Floresta. Como o senhor sente a igreja de Floresta hoje? Eu disse, eu sinto que é uma igreja pronta. Uma igreja pronta. As atividades dos irmãos, tudo que fazem, tudo que se prestam a fazer, tudo que se lançam a fazer, eu vejo uma igreja pronta. Uma igreja estruturada. Uma igreja que esqueceu do nome.
batista, não porque deixaram de ser batista, mas passaram a se lembrar de Cristo. Passaram a se tornar cristãos, verdadeiramente. Porque nós estamos com muitos cristãos, todos são cristãos. Mas quando começam a ver o que Cristo, a conversa permeava-se por aí. Quando começam a ver a palavra, não lê-se o texto, aprende-se, ouve-se, bate-se palmas, é tudo muito bonito, mas na hora de cumprir, a gente dá uma disfarçadinha e sai pela tangente. Muitas igrejas estão sofrendo, queridos irmãos. Vocês nem imaginam como vocês são prósperos. Muitas igrejas estão sofrendo. Tem tudo, toda uma estrutura, tem tamanho. Tem igreja que tem ônibus. E aí, a conversa era com uma dessas igrejas, que tem até ônibus. Mas estão tristes, desanimados, com medo, frios, cheios de problemas, tolos, bobos, insatisfeitos. Que coisa. E aí, fico feliz de vir para cá, de manhã, mesmo em luto, eu me sinto muito bem em estar aqui, que isso impulsiona. E a gente vir à noite e ver esse testemunho, e ver ali coisas que no passado foram implantadas aqui, e que agora o missionário sai daqui com essa visão de Cristo, de crescer, de aumentar e de criar sistemas e subsídios para a comunidade. Que coisa gostosa. Olha, essa parte aqui, nós estamos pensando em fazer uma quadra poliesportiva. Onde você vai numa igreja que está querendo fazer uma quadra poliesportiva? Aonde? Está querendo fazer uma quadra para ganhar os jovens? Estratégia. Aonde? Mas essa ideia já está lá no Maranhão. Eu prestei atenção nisso. E fiquei muito feliz de ouvir esse testemunho do nosso irmão Wildenberg, Domingos. E eu percebo que o nosso Deus, apesar de ser um Deus que manda, mas ele vai mudando as estratégias porque entende que nós somos muito rebeldes. Nós somos muito questionáveis. Nós duvidamos dele o tempo todo. E não duvidamos dizendo assim, Deus, eu duvido do Senhor. A gente não fala assim, não. A gente duvida quando a gente não aplica, não faz, não ouve o chamado, não se envolve com alguém que está dentro do chamado, não vai ajudar, não apoia, não se autodelega a estar fazendo, ou quando alguém delega você, convida você para fazer, olha, você vai fazer isso aqui, você diz, não, eu não posso fazer, eu não tenho tempo, eu não consigo. O tema de ontem foi muito interessante também. Era vivendo o meu chamado para servir ao Deus. Uma coisa. Eu vivo o chamado, eu estou vivendo o chamado a serviço do Senhor. Vamos dizer assim. E aí eu aproveito, né, irmãos? Gosto desses temas lindos. Eu perguntei para eles quanto tempo dura um tema. Foi a minha pergunta para a igreja. Quanto tempo dura um tema? Lá são 3 dias de tema, aqui é 1 mês de tema. Somos a resposta de Deus para o Rio. Eu disse, às vezes, a questão, irmãos, é que a gente tem que fazer um tema, emendar um tema no outro. Emendar um tema no outro, né? Graças a Deus, Floresta agora emenda um tema no outro. Para quê? Para que a gente continue sempre com a mesma temática.
com a mesma vontade, com o mesmo desejo de estar fazendo o trabalho, de estar fazendo a obra. Foram necessidades que nós sentimos, entendemos que eram importantes para a nossa igreja e que funcionou, que deu certo, tem dado ainda nos dias de hoje. Quando alguém entra novo, já entra vendo um tema e se envolvendo naquele tema e se esmerando dentro daquele tema. Eu ouvi uma pessoa, eu não ouvi sozinho, os homens ouviram. Essa semana nós tivemos 19 homens reunidos e eu fiquei muito impactado e emocionado de ver um jovem que não está com a gente aqui hoje, e ele novinho, começando, tem boca, mas não fala, aqui no nosso meio, né? Eu diria, como a gente está com meia hora de vida de igreja, né? Um trabalho de insistência dos irmãos, de visitarem aos domingos, de estarem indo ali, e deu certo, um alvo que deu certo. Agora ele já está vindo com a esposa, e como eu digo, né, tem gente que passa na frente, vai passando na frente dos outros, e eles já estão se preparando para o batismo. A esposa já tem vindo à escola dominical, o neném já tem vindo à escola dominical, e tão rapidamente conseguiu pegar o cerne, através do Espírito Santo, do que é o Evangelho para a vida do homem. E ele, na quarta-feira, foi convidado na quarta-feira anterior, o mensageiro não é sempre o mesmo, nós temos lá responsáveis por esse trabalho, mas nós queremos que os nossos novos irmãos comecem a já pegar, já ir entendendo como se faz isso. Eu estou ficando feliz que cada irmão que pega tem, olha, eu tive um trabalho, eu tive uma dificuldade, eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia falar, mas eu consegui. E alguns não sabem nem como colocar, porque conseguiram, né? Conseguiram porque o Espírito Santo foi orientando, né? E eles trazem, como eles vão aprendendo aqui com a gente, eles trazem tema, leem divisa, fazem versos, né? Pega um verso bíblico, abre, faz a oração. Mas nessa semana eu achei interessante aquele rapaz que não é costumeiro, não está acostumado, e ele disse, eu queria abrir um espaço. Ele estava derramando unguento. Depois os irmãos vão entender. Ele estava derramando unguento. Foi o que eu entendi depois. E ele disse, olha, pastor, eu já rejeitei por 3 vezes. Não fui eu que convidei. Não sei quem convidou, mas ele disse que por 3 vezes ele já rejeitou pregar o Evangelho. Trazeram a palavra em algum momento. Não sei se outros irmãos o convidaram para alguma outra coisa, mas eu só convidei aquela vez. E ele dizia antes da mensagem, mas eu resolvi aceitar. Eu disse, agora eu não vou mais rejeitar, eu vou aceitar. E aceitei para trazer essa mensagem. E eu imagino como foi difícil para aquele moço, para aquele rapaz. Por quê? Porque não é fácil você preparar, que seja um esboço pequenininho, para você falar uma reflexão. Eu sei que não é fácil. Para uma pessoa que já está acostumada, imagina para alguém que não tem os instrumentos, não tem as características, não tem os vieses de caminhada, de entrar, de que livro eu vou e tal, como os irmãos já têm. Pelo menos eu entendo que tem. Frequentam escola dominical, frequentam classes, reuniões, vão em cultos, vão em igrejas, dão aulas aqui na frente, fazem. Então os irmãos já têm um viés introdutório. Mas esse moço não tinha. E ele estava dizendo, mas antes disso ele disse, mas eu gostaria de antes abrir uma pausa. Porque eu quero homenagear, não era essa a palavra usada, mas é como se fosse isso. Eu quero nesse momento estar aqui homenageando o netinho do pastor. E eu me espantei, porque eu não tinha nada a ver com os nossos encontros, ninguém faz isso, não tem lógica esse tipo de atuação, né?
dentro de um culto, de um encontro de homens. Não tinha. E vindo de uma pessoa que não é do nosso público cotidiano, eu estranhei. Mas fiquei calado e deixando a coisa acontecer. E aí ele contou, deu o testemunho dele, um testemunho de atentar ao fato de ver que realmente para servir a Jesus não importa as circunstâncias, não importa a situação. Tenho aprendido, segundo esse irmão, tenho aprendido isso nesses dias. Por isso eu não rejeitei. Valeu ouvir esse testemunho. E ali ele disse, ele não conseguia dizer eu quero orar. E ele disse, eu quero aqui que nós tenhamos um momento. Meu irmão, se o pastor me permitir, claro, meu irmão, fique à vontade. Então nós vamos recitar o Pai Nosso. Foi isso, irmão, homens? E aí recitamos juntos o Pai Nosso. Que coisa gostosa. E ele entrou, Salmos 133, ele falou primeiro, depois não era o 133, era o Salmo 123. Não, primeiro um salmo. Ele leu um salmo primeiro. Ele falou 133, eu falei, bendize a minha alma ao Senhor. Não, não é esse não. Aí foi 126, eu não me lembro se foi 126 ou 146. Primeiro ele leu um salmo. Depois do salmo 133. Tá, amém. Então depois ele foi para Jó 38. Fez a explanação em cima de Jó 38. Meus irmãos, como pode? Eu fiquei boquiaberto. Porque vocês sabem o que é Jó 38? Não precisa abrir, não. Jó 38 é exatamente Deus questionando Jó, porque Deus pode questionar, diferente da gente, é o inverso. É Deus questionando Jó, não por causa não porque Jó estava reclamando com Deus, mas Jó questionava. Questionar é uma coisa, reclamar com Deus é outra. Questionar é, por que, Senhor? Isso é questionamento. Você não está pecando quando você está questionando, fazendo uma réplica com Deus. Acontece, você vai lá e responde, Senhor, por quê? Por que aconteceu isso? Como pode isso? Por quê? Você está perguntando. Você não está. Comigo não, Senhor, não era para ter sido assim, não pode ser assim, vai ser diferente. Não é isso. Como a gente está aí nas NELs, com mensagem de afirmação, tua vida vai mudar hoje, tua casa, tua família vai mudar hoje. Um monte de coisa que não é verdade. E isso está perigoso, muito perigoso. Talvez você que não seja missionário não imagine o quanto isso está perigoso. Porque de manhã eu estava questionando com alguns garotos que diziam, nós tem Deus com a gente, pastor. A gente não vai à igreja, mas nós tem Deus está com a gente. E o pastor de vocês, como não presta, dizia, como Deus está em coisa errada? Eu nunca vi Deus andar com coisa errada. Quem te ensinou isso? Eu lembrei de alguém que em um lugar lembrou daquela música de um cantor que falou sobre o evangelho dos fariseus. Foi aqui? E eu guardei isso, porque essa música é da minha época, mas é muito legal. Teve um camarada que fez essa música e que fez sucesso no meio evangélico, que é chamado Evangelho de Fariseu, né? Que alguém já está até cantando aí. Né? Ele vai mostrando várias coisas que estão acontecendo no meio do evangelho e vai mostrando que o evangelho está sendo pregado de uma forma farisaica.
de maneira que vai atendendo a necessidade e a expectativa das pessoas. E hoje, no nosso bairro, nós temos isso. Nós temos pessoas que estão pregando o evangelho de fariseu, dizendo para esses garotos que eles têm Deus. Continuem assim, fiquem tranquilos, sejam fortes, sejam corajosos, porque Deus é com vocês. Você pode pegar Josué 1:8, 9 e falar isso. E o que o cara sente diante do terror da vida que ele está vivendo? Você acha que ele sente o quê? Por isso que precisa de vocês. Por isso que vocês precisam fazer a diferença nesse lugar. Por isso que o eis-me aqui não pode ser uma mera conjectura de um mês, da resposta de um mês. O eis-me aqui tem que ser real. Tem que ir lá e mostrar que não é verdade. Deus não está com eles. Não estou mandando você dizer para o cara que Deus não está com ele, não precisa. Mas eu tive que dizer, quando ele disse, Deus está com nós. A gente não precisa estar na igreja. Deus está com nós. E aí ele fez uma ligação. Ligou para a autoridade eclesiástica deles. E é a segunda ou terceira vez que eu vejo essa cena, mas hoje eu consegui concluir que é uma verdade. Alguém já tinha me falado sobre isso. Alguém da comunidade. Quando eu falei, mas tem alguma coisa, tem uma... pastor, tem sim, mas, pastor, não tem nada do evangelho que vocês pregam. Não é crente, não. É amigo do evangelho e amigo do pastor de vocês, dentro da comunidade. Ih, pastor, esquece isso. Não tem nada a ver. Em uma outra situação que nós estávamos resolvendo, tentando resolver, para ver se a irmã Socorro subia, pelo menos para retirar as coisas dela de dentro de casa. E fizeram menção do líder espiritual. E aí, hoje, foi diferente. Hoje eles ligaram para o líder espiritual e mandaram eu pegar a visão. Ai, que pastor, pega a visão aí. Eu falei, vem cá, pegar a visão de quem? Ele já estava me vendo falar. Já estava me vendo falar. Já estava lá. Eu falei, pegar a visão de quem? Dessa pessoa aqui? Que você está mandando? Ou pegar a visão do evangelho? Qual que você quer que eu pegue? Claro, ele está mandando pegar a visão do líder espiritual que está guiando. Mas guiando para o inferno. Nós temos um pastor. Nós temos um pastor. Ou seja, não é você. O teu evangelho é anátema. E Deus sempre levantou profetas para quê? Mas tinha tanto profeta. A gente vê Deus levantando um profeta. A história nos mostra um, mas a história vai mostrar que haviam muitos profetas, às vezes com um rei. Muitos profetas estavam à disposição. E há situações que o rei dizia assim, olha, eu sei que é chato, eu sei que é complicado, mas vai lá, pergunta o profeta. Como é que todos... Olha, nós, 250, estamos dizendo para o senhor que o senhor vai ganhar a guerra. Vou ganhar a guerra? O senhor vai ganhar a guerra. Tá bom, mas... E o profeta fulano? O senhor vai querer consultar o pastor Robson? Furada, larga isso para lá. Você já sabe o que vai vir. Não, vamos ouvir. Não acredito. Vamos lá. Porque, infelizmente, acaba acontecendo isso. Quando você começa a pregar o evangelho, o evangelion, as boas novas de salvação, as pessoas vão começar a te ouvir. Não por sua causa, mas por causa daquele que acompanha o evangelho, que é o próprio Jesus. Concorda? O evangelho é o próprio Jesus? Com que base? Com que base? Eu sou a própria palavra. Eu sou. Primeira pessoa. Jesus diz, eu sou a própria palavra.
Ele é a própria palavra. Ou seja, ele é quem institucionalizou tudo que você tem hoje. Falta muita coisa. Mas o que nós temos veio dele. Os homens fizeram suas seleções e botaram o que interessava no ano 300. Mas você ainda pode procurar por fora e ver e achar. Muita gente faz pesquisa do livro de Enoque, que no cânon não entrou. Mas, quando você começa a pregar o evangelho com naturalidade, numa boa, mostrando quem faz PGM, quem vai na casa da pessoa, sentadinho ali, orientando a palavra de Deus, o evangelho de João, né? Que geralmente nós trabalhamos muito os evangelhos sinóticos, né? Trabalhamos em cima deles. Então, quando a gente está ensinando para essas pessoas, o que acontece? Elas vão ficando inspiradas de ver o que Jesus fazia, porque você, discípulo de Jesus, já está ensinando o outro. Então, Deus nunca chama profetas para que eles fiquem ali engodando pessoas ou sendo engodados por elas. Deus não chama, ou seja, o que traduz aí, pastor? Deus não chama pessoas para o evangelho para que elas fiquem ganhando substâncias, se criando ali no meio daquela comunidade e alegrando aquelas pessoas da sua comunidade com aquilo que fazem. Deus chama você para que você ganhe uma outra pessoa, de preferência que não conhece o evangelho. Por isso nossas igrejas estão doentes, porque elas não estão fazendo isso que vocês estão fazendo. Elas estão somente se autocompondo, se autoalicerçando, se autoacorrentando, criando correntes, criando alianças agrupadas. E na minha conversa ainda cheguei a perguntar para algumas pessoas se o problema de fato, né, nessa conversa de desabafo, as pessoas só mostravam um lado. E eu dizia, mas, meus irmãos, dentro de um tribunal existem dois lados, porque tem que ter dois advogados, o de condenação e de defesa. E os dois réus estarão lá com os dois. Porque um juiz é quem vai dar a sentença, vai avaliar. Vocês estão falando só de um lado. E o outro lado? Existe um outro lado. Será que vocês pararam para ouvir, para prestar atenção em qual era a intenção do outro lado? Ou vocês nunca quiseram ouvir a intenção do outro lado? Pastor, do jeito que o senhor fala de floresta, parece uma coisa de outro mundo. Eu disse, é verdade. Hoje é. Mas houve dias de um lado só. Houve dias que eu não pude falar assim. Eu não podia falar assim. Não tinha condições de falar assim. Mas hoje é possível falar assim. Porque hoje todos só têm um lado. Todos estão do lado do pastor. Não é isso, irmãos? Hein? Qual é o lado aqui, irmãos, que nós estamos? Estamos do lado de Jesus. Porque a igreja não pode ter lado. Você está me entendendo? A igreja não pode ter lado. Por isso, esses homens que estão aí, eles estão dando respostas frias, primeiro, porque eles sabem que todo sistema tem dois lados. Todo sistema. Se você entrar no político, tem dois lados. Do corrupto e do não corrupto. Mas nós sabemos também que o lado que pesa maior é o lado do mal. Então todo mundo já sabe, para ser político eu preciso ser corrupto. E algumas da população já dizem, todo político é corrupto. Não é? Todas as nossas organizações têm dois lados. Mas o evangelho não pode ter dois lados. E é o que eu estava explicando para essas pessoas. O evangelho não pode ter dois lados. Ele só tem um lado. E o lado é de Cristo.
E quando eu conversava com essas pessoas, eu estava com a Bíblia colocada sobre a mesa para estarmos ali batendo papo. Por quê? Porque era necessário mostrar que o que se falava já está aqui. Tem muito crente. E eu prestava atenção em alguns textos, quando repetia, nenhuma daquelas bocas balbuciava os textos. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm tempo de decorar textos. Hoje é feio decorar texto. É até mal falado. Quando a gente lê um texto, parece que o cara quer aparecer. Não. A Bíblia diz que haverá um dia que nós não teremos esse compêndio na mão. A gente não vai ter. Mas você, que ainda não está vivendo a Nigéria aqui no Brasil, não sei se vocês sabem como é que a Nigéria está vivendo o evangelho dela, está difícil. Irmãos estão sendo enterrados vivos, dentro de covas profundas, 2, 3 metros de profundidade escavada, no barro, e são colocados ali pelos ditadores muçulmanos. E eles vão jogando a terra. As pessoas vivas não matam, para dar exemplo. Eu detesto essa ideia de dar exemplo pejorativo para as pessoas. A gente tem que dar exemplo. Mas exemplo errado, para que as pessoas aprendam, por meio da gente, o exemplo errado. Meio que, se você não fizer isso, é pior para você. Para mim não cola. E foi por isso que eu cheguei mais tarde no culto hoje. Porque para dar exemplo errado não adianta me chamar, eu não vou dar exemplo errado. Dizer para mim, tu tem que dar exemplo, você tem que ser, a frase foi usada, você tem que ser exemplo para a comunidade. Eu falei, exemplo de quê? Onde está na legislação que isso tem que ser feito? Mas muitos de nós temos sido exemplo do que estão mandando a gente fazer. Temos sido exemplo do sistema. Que exemplo do sistema você tem sido? Mas, pastor, tem que ser, que se não for assim... Eu estou te falando dos nossos irmãos da Nigéria. Eles estão morrendo, mas não estão rejeitando a Jesus. Como vai ser quando chegar no nosso país? A gente tem jeitinho carioca, como é que a gente vai fazer? Vamos dar um jeitinho carioca, né? Talvez a gente diga o seguinte, em vez de eis-me aqui, Senhor, faz prova de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ao invés de a gente fazer uma autocrítica e gerar um autorreconhecimento diante da presença do trono de Deus, talvez nós venhamos realmente tudo bonitinho, tudo muito legal. Eu ouvi isso num testemunho antes da mensagem ontem. Eu ouvi uma pessoa que disse isso. Coisa que a gente fala. Não é só lá, não. Corriqueiro nosso. Porque o culto neopentecostal, né, ele tem liberdade. E esse culto não era neopentecostal, mas o que foi dito para mim, dentro de uma igreja batista, quando eu estava pregando lá no primeiro encontro dos homens batistas de Jacarapaguá, que os irmãos sabem que eu preguei lá no mês de abril, e aí o irmão que me viu falou assim, eu gostaria que o senhor fosse pregar lá em Nova Iguaçu. O senhor vai? Vou, não tem problema não. E esse irmão que caminhou comigo muitos anos no trabalho em Jacarapaguá, sendo batistão na Cidade de Deus. E agora ele fundou um missionário, né? Não sei o que missionário, de missões. Está lá o nome aí, quem ele vê lá, está o nome lá. E eu falei, mas como é que é isso, irmão? Não, é interdenominacional. Tá bom. Eu falei, bom, interdenominacional não tem problema, porque o Comeja em Jacarapaguá, Conselho de Pastores e Ministros de Jacarapaguá, é interdenominacional, porque é um conselho de pastores e ministros. E a gente está lá, e batista, pentecostal, não sei o quê, todo mundo fala, todo mundo tem uma liberdade dentro de um outro contexto, não há uma tradição imposta ali. Mas ontem eu senti que a maioria do pessoal era pentecostal. Fiquei quietinho, numa boa, já estava lá,
estava tranquilo, mas o culto foi todo dentro daquela comoção pentecostal de oportunidades. E aí uma pessoa foi à frente e disse, começou a falar, quando ganhou a oportunidade, e disse, eu não tenho tempo. Eu sei que às vezes se fala assim também. Porque às vezes eu falo comigo mesmo que eu não tenho tempo. E me corrijo. Eu não falo mais para mim que eu não tenho tempo. Parei de falar isso. Eu ajo, às vezes, não prestando atenção no tempo. E deixei de fazer alguma coisa que deveria ter feito. Mas parei de dizer que não tenho tempo, porque eu percebi que nós temos montado, e falei sobre isso na mensagem ontem. Todos nós estamos montando um altar do Senhor Templo dentro das nossas igrejas, dentro da nossa casa, e estamos indo lá oferecer para Ele sempre alguma coisa no altar do não tenho tempo, não posso, estou com dificuldades, não consigo. Tudo está sendo depositado naquele altar. Cada não desse, subtraído de Deus, está sendo depositado ali, naquele altar. E eu falei sobre isso. E eu achei estranho. Às vezes, irmãos, eu vou na louça. Quando eu estou na louça, uma coisa é você estar lavando louça, sentir um desejo no seu coração. Mas não deu tempo, quando eu estou na louça, eu estou falando com o Espírito Santo. Eu estou no carro, eu estou falando com o Espírito Santo de Deus. Amém. É legal. Mas dizer porque não teve tempo de fazer, com decência, com ordem, com não sendo malbaratadamente, porque, bom, não deu, eu já estou me acostumando, a tradição é essa, eu vou entrando no ônibus, eu vou fazendo o que eu preciso para a minha vida, e ali eu vou incluindo Deus no meu negócio, na minha forma de vida, do jeito que eu estou vivendo, Deus vai andando atrás de mim. E agora, filho? Não, agora eu vou cantar para o senhor. Sobe aí que eu vou entrar no metrô ali. Senhor, vem comigo aí que eu estou no metrô. E o senhor ouve o meu cântico. Agora eu não pego o metrô, hein? Se não pegar, o senhor não vai ouvir nada. Isso é uma metáfora. Deus vai ouvir o seu louvor até se você estiver embaixo d'água. Mas nós que esquecemos que o nosso Deus é o Senhor, a gente está fazendo isso. Eu pude perceber nesse culto com essa pessoa falando. Então eu pego o ônibus e tal, e salto, chego no emprego, então eu já vou orando. Eu vou fazendo a oração, tomo um café e enquanto eu lavo a xícara, enquanto eu lavo as coisas, vou guardando, eu já estou orando. Ou seja, aproveitem que enquanto eu estou orando, eu estou lavando a xícara, aproveita a minha oração. Porque depois disso você perdeu. Nós estamos vivendo esse mundo. Estamos vivendo esse tempo. Evangelho de fariseu. Isso quando a gente ainda faz dessa forma farisaica. Né? Porque o fariseu fazia isso. Ele vinha para a praça pública, tirava a esmola e dizia para o camarada, toca aí o alforje. O camarada, todos olhavam. Isso é farisaísmo. Então, quando eu fico vendo aqui a proposta de Isaías, Isaías vai dizer lá no capítulo 5, ai de mim, há um reconhecimento de quem ele é. Ou seja, a palavra de Deus alcança o homem. Não é uma falácia, não é só um momento de culto, não é só um momento que eu estou sentado ouvindo. Há a sua mente, usando a sua capacidade de pensar, de raciocinar, interagindo, nesse caso, com o próprio Deus e entendendo que ele está diante de um grande Deus. Porque o primeiro, Moisés, caramba, irrita Deus. O texto diz, e Deus se irritou. E em nenhum dos três processos, Deus diz que eles não vão fazer. Jeremias, Deus fala assim, olha rapaz, onde eu mandar tu ir, tu vai. Ou seja,
Pum, fez o que estavam querendo fazer comigo hoje. Aonde eu mandar tu ir, tu vai, mas ele pode fazer, porque ele é Deus. Esse pode. Onde eu mandar você ir, tu vai. E os povos com quem eu mandar tu falar, tu vais falar. Esse é um dos problemas crônicos. E eu falei isso ontem. Problema, tem muito crente doente. Muito crente passando dificuldade, muito crente doente, não é só doente de enfermidade, não. Doente psicologicamente. Doente, esqueci como é que chama aí, as doenças. Emocionalmente, doente emocionalmente, quando era para ser um crente feliz, quando deveria ser um crente muito feliz, alegre, porque aceitou Jesus, porque está vendo uma nova vida em Cristo Jesus. Pastor, eu sou todo dia separado como ovelha para o matadouro. Sim, querido, mas vai rindo para matadouro, porque em todas essas coisas você é mais do que vencedor por aquele que te amou, Jesus. Mas isso a gente não quer não, pastor. Ir para o matadouro, estamos fora. Todo mundo está fora hoje, ninguém quer. Isaías consegue entender. E aí ele diz, ai de mim, é uma outra expressão. É diferente de sou gago, não posso. É diferente de sou uma criança. Adulto, velho, dizendo que é uma criança. 7-1. Enrolação. Então, isso que a gente precisa tentar. Como está sendo a nossa reciprocidade com o nosso Deus dentro do nosso chamado hoje? Bota de novo o nosso tema. Como está sendo essa reciprocidade? Somos a resposta de Deus para o rio. Que mega responsabilidade. Por que é ser a resposta de Deus para o rio? Alguém pode me dizer? O que é ser a resposta de Deus para o rio? Qual é a sua compreensão de ser uma resposta de Deus para o Rio de Janeiro? A sua terra, a terra que você está vivendo. Alguém pode falar alguma coisa? Que eu vou apontar já já. Irmão Noel, como você entende ser a resposta de Deus para o Rio? Sim. Irmã Raquel, como você entende ser uma resposta de Deus para o Rio? O tema é muito prático, né? É objetivo, ele não é complicado. Não entende nada? Ou não consegue responder? Não consegue responder. Tá bem? E você, amiga da Raquel? Tá bom. Como é que é a composição da água? Composição ser uma resposta para o Rio de Janeiro. Ok. Em algum lugar do Rio de Janeiro. Legal. E qual o dia para fazer isso? É um dia certinho, né? Qual o dia? Jesus, misericórdia, Senhor. Amém. Olha que lindo. Ainda uso o texto. Todos os dias. Domingo é só para mexer com a gente, né? Como o pastor faz, né? Pastor é todos os dias, a tempo e fora de tempo. Ainda uso o texto bíblico para reforçar. Exatamente, né? Por quê? Porque aonde você vai, pode surgir ali a necessidade de uma resposta, de você ser uma resposta. Pode ser que alguém que você foi para ver um serviço, você foi para ver um serviço, foi para negociar, foi para ganhar dinheiro. Já aconteceu algumas vezes comigo, é para ganhar dinheiro. Quando chega lá, não vai sair dinheiro nenhum, não rola serviço nenhum e ainda tem tal. Tem um que eu estava com o irmão Paulo, eu fiquei envergonhado na saída, que eu já estava pau da vida, que eu falei, esse troço não vai dar nada, isso aqui é enrolação. Mas a cliente fez questão de uma coisa, se lembra? De que ela fez questão? Vocês já estão indo embora? Quase
quer nada? Claro que a gente já está indo embora. Um tempão, perdendo um tempão, vai no quarto, vai não sei aonde, vai não sei aonde. E a gente vendo que, primeiro, que era, né, muito concerto, muita coisa assim, e depois a parte, realmente, tal, né, o bolo da noiva mesmo, a gente via que não saía. E aí, nessa hora, ela perguntou, você já vai embora? A gente já na porta, saindo, eu doido mesmo para sair, não tinha comido ainda. E, vocês já vão embora? Falei, sim, já vamos, já vimos tudo, já relacionamos tudo, já tudo, nunca fechei nada lá. Né? Mas vocês não vão orar? Aí eu tomei um susto. Vocês não vão orar? Eu não oro, meus clientes, salvo quando eu sinto alguma coisa. E ela disse, você não vai orar? Você não é pastor? Tinha um caguetado para ela que eu era pastor. Eu falei, claro, vamos orar. Eu não imaginei que você fosse me pedir oração. A gente estava numa mansãozona. Eu não imaginei que você fosse me pedir para orar. Sem dúvida nenhuma. Vamos orar. Porque aí acabou o meu sofrimento. Minha angústia. Eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Eu vim aqui para orar pela vida dessa mulher. Porque realmente eles têm muito dinheiro, mas a vida deles é muito atribulada para ganhar o dinheiro que eles ganham. Então, a gente orou, juntamos ali, demos as mãos, o marido não quis vir na hora, mas nós oramos. Quem estava com a gente acompanhando orou. Então, acontece a tempo e fora de tempo que a gente não sabe quando. Eu peguei uma vez uma Big Brother, lá de trás, eu fui dar o orçamento para aquela mulher, na estrada do Pau Ferro, morando num condomínio muito legal de casas. E ela começou, eu entrei, ela, não sei como, a mulher entendeu que eu era cristão, nem não era pastor de floresta, nem pastor era, mas ela entendeu, e ela começou a falar da vida dela. Ali chorou, eu não sei o que, não sei o que lá, e aí quando eu olhei assim, eu vi aquela Bíblia católica aberta no Salmo 91. Eu disse para ela, posso falar com você da tua Bíblia? Pode. Você já leu esse texto aqui? Não. Vamos ouvir o que ele fala? E comecei a ler para ela, com ela. Lê comigo, vamos ver aqui. O que está dizendo isso aqui? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é a minha luz, a minha fortaleza, o meu socorro, bem presente na hora da minha angústia. E vamos lendo. Você está assimilando o que você está lendo? Estou. E agora? Engraçado, eu fiquei mais leve, eu estou mais suave. Interessante. Por que ela ficou mais leve e mais suave? Porque ela leu o quê, minha irmã? Podia ter lido Mônica, podia ter lido um outro romance. O que ela leu, irmã? Que é o quê, minha irmã? A palavra de Deus. A mulher leu a palavra de Deus e há poder. Não sei se você crê, mas há poder na palavra de Deus, não interessa onde estiver. Se você conduzir para a palavra, você consegue resolver melhor, com mais facilidade, a situação ou a circunstância. O que faz você resistir o dia mal, como diz Efésios, capítulo 6, no versículo 10, para que possais estar firme no dia mal, é a palavra. Revestivos de toda a armadura de Deus, e dentro dela está inclusa a palavra de Deus. Essa palavra, ela pode fazer a mudança. Esse moço, ele vai reconhecer, ele vai ter um entendimento de que ele está falando com o próprio Jesus, quando ele fala, ai de mim. Há um reconhecimento de que está lidando com Cristo, com o próprio Filho de Deus. Isaías. Por isso, tamanha inspiração para ser o profeta messiânico. Por isso, tamanha inspiração para falar tanto de quem ele pôde contemplar no reino dos céus, no seu trono. E vendo que na sublimidade de Jesus havia um serafim. E é esse serafim que vai trazer Atenais com a brasa viva e colocar na sua vida e tirar dele
perdoar todos os seus pecados. Meu irmão, quem é a brasa viva na vida do crente no século 21? Quem é a brasa viva na vida do crente no século 21? Brasa é fogo, irmãos. Olha a cola, só mudam as circunstâncias. Quem é a brasa viva nos nossos dias hoje? Quem? O Espírito Santo. Não fica com medo de responder, não. É o Espírito Santo. Não mudou o processo. Eu quero mostrar para você que 2.700 anos o processo não mudou. Agora, o querubim está botando uma brasa viva na boca de Isaías para quê? Para que ele falasse. Não é para ganhar poder, não é para ganhar virtude, não é para ganhar interesses pessoais, particulares. Não, não é isso. Que é um cuidado que nós temos demais aqui na nossa igreja. Porque o que a gente vê de gente com interesses pessoais vindo em função do que nós fazemos, das nossas ações sociais, e não é policiando as pessoas, é policiando para a gente não começar a mercadejar a igreja de Cristo, para a gente não começar a ficar doente, igual os outros estão ficando, porque eles transformam a igreja de Cristo em centros comerciais, onde vende a roupa, onde vende o lanche, onde vende não sei o quê, onde vende não sei o que lá. Nada entra de graça é dado. Tudo que entra de graça é vendido. E aí acaba a igreja virando o que Jesus pediu que não fosse. Casa de comércio, mas sim casa de oração. Ninguém que vem para o Evangelho vem à toa. Vem para ficar sentado. Vem tão somente para ouvir. Quem vem para o Evangelho, vem para trabalhar. E nenhum dos outros dois que eu citei, ainda que irritando Deus, tiveram a liberdade de Deus dizer, tu não vai fazer. Me irritei com você, não quero mais. Não teve jeito, Moisés teve que ir. Mesmo assim, eu sou gago. Gaguejou. Mas quem era Moisés? Quem era Moisés? Um cara medíocre, um cara sem estudo, sem instrução, não tinha entendimento de nada, não é verdade? O cara que estudou na melhor universidade da época dele. E boa universidade, não são as nossas de hoje, não. São as da época. A universidade egípcia, até hoje não se entende. Como é que se colocou tantas pedras com toneladas, uma em cima da outra. Ninguém consegue descobrir qual foi o processo. Se foi um processo de pirâmide, se foi um processo de içamento, se foi içamento, como é que se colocou? Que máquina, o que sustentou, o que elevou essas pedras uma em cima da outra para formar as 3 pirâmides, que é uma das 7 maravilhas do mundo. Ninguém consegue até hoje entender. Egípcios já tinham um calendário. Cálculos matemáticos, aritméticos, os egípcios tinham. Instrumentos para conseguir alinhar aquelas pirâmides com algumas constelações de estrelas. Eles tinham esses instrumentos. Moisés estudou com essa gente. Moisés esqueceu, presta atenção. Às vezes tu esqueceu que tu era para ser morto, tu era para ter nascido morto. Tu esqueceu daquela doença que tu teve na infância. E que tu ia morrer por causa daquela doença. Tu se esqueceu da dificuldade da tua mãe, que contou para você, mas tu esqueceu. Moisés era para ter morrido com 2 anos de idade. Ordem do faraó. E, no entanto, onde ele vai parar? Por providência de Deus. No palácio. Eu sabia que tinha um jiu-jitsu. Era meio que jiu-jitsu no final. Eu sabia, mas era o quê? Esse é erro mesmo, tá? Isso não é pegadinha, não. Esse eu errei mesmo. Era nem é meningite, é meningite. Era meningite. Na nossa geração, matava muito meningite, né? As pessoas morriam de meningite, era muito falado nisso.
Quanta gente conseguiu, e se escapar, ainda falavam assim, e se escapar vai ficar assim, vai ficar assado. Quantos de nós escapamos e estamos aqui? Mas talvez você escapou de alguma outra coisa, eu não sei. Da tua terra natal, como era na tua terra natal, quando eu ficava ouvindo aqui o Djalma falar, pastor, eu pedi a cobra para me morder. Testemunho que os homens ouviram. Eu pedi a cobra para me morder porque eu não aguentava trabalhar com 15 anos de idade. Hoje, mulherzinha, ninguém trabalha mais, né, com 15 anos, muito raro, muito difícil. E se for estudar, ainda ganha um pé de meia, né? Quer dizer, é uma maravilha. Na época nossa não tinha isso não, o cabra tinha que se virar, tinha que dar seu jeito para trabalhar. E o Djalma fala, conta esse testemunho bonito, olha, pastor, eu pedi a Deus para uma cobra me morder para eu parar de trabalhar. Quantos ouviram o testemunho do Djalma? Que lembra desse testemunho? E Deus não atendeu, o Djalma não atendeu. Os homens, Deus atendeu o Djalma ou não atendeu? Atendeu. Atendeu. Deus atendeu o Djalma. Uma cobra coral mordeu o Djalma. Cobra que mata. Mordeu o Djalma. Olha o Djalma aí, ó, querido de todo mundo. Talvez o pessoal da família dele nem sabe disso, né? Mas Djalma pediu uma cobra para morder e a cobra mordeu. E aí, ó, ele foi tirado de lá da lavoura, transferido para um hospital, transferido para o Rio, o exército, não sei o quê, pum! Deus atendeu o pedido de Djalma. Será que... Né? Eu achei interessante que agora, aqui no nosso meio, ele estava se lembrando disso e pôde falar para a gente. Quantos de nós o Senhor poupou de alguma forma para que nós conseguíssemos chegar até aqui? Eu fui poupado, imaginem vocês. Estou aqui pregando para vocês, mas eu fui poupado de um aborto. E minha mãe não me contou. Ela não me contou, mas eu percebi um dia. Primeira pergunta que eu fiz para minha mãe, engraçado, essa foto vai crescendo, vai ganhando noção, vai, né, ficando esperto, vai ficando inteligente, pelo menos é a lógica, né? E aí, tu vai crescer. Eu vi a foto do casamento da minha mãe, eu sentado numa cadeira no meio, gordinho, sentado numa cadeira no meio. Aí um dia, mãe, que foto é essa? É a foto do meu casamento. Mãe, que foto é essa? É a foto do meu casamento com seu pai. É a foto do meu casamento no civil com seu pai. Tá bom. Um dia eu cheguei, mãe, que foto é essa? É a foto do meu casamento. Já estava acostumado a responder. É a foto do meu casamento com seu pai. É o dia do teu casamento com meu pai? É. E o que eu estou fazendo sentado aí? Eu perguntei para minha mãe. E naquela época era assim, né? Meninos, você é muito curioso, você quer saber de tudo. Bota essa foto lá, aquela bota, e some na minha frente. Pronto. Entendeu? Essa foi a resposta. Tá bom. Um dia, mamãe era muito nervosa, morreu nova, 42 anos, e eu me lembro que um dia, conversando, irritando minha mãe como moleque, alguma irritação que a gente como garoto faz, minha mãe falou para mim, antes eu tivesse deixado acontecer. Ponto. Que bom que Deus sempre botou um raciocínio bom na minha cabeça de interpretação de texto. E eu não entendi, naquela época eu não entendi, eu só guardei aquilo. Pronto. Um dia eu fui analisar o que seria isso. Eu falei, tadinha da minha mãe. E maior carinho, né, que eu tinha pela minha mãe, ela tinha o maior por mim. Batia muito, mas ela tinha um carinho imenso por mim. Sentava o pau mesmo, pau de vassoura, o que tivesse na frente, porque ela era muito nervosa. Mas era assim, rachava minha cabeça com escova de sapato, mas era uma mãe que eu sempre amei. Amei demais minha mãe. E imagina os irmãos que eu fiquei com pena da minha mãe. Eu disse, caramba, ela lutou por mim. Minha mãe lutou por mim. Garota solteira, vinda do interior, talvez não diferente de você. Eu posso contar aqui. Isso acontece com todo mundo. Garota solteira,
novinha, vindo do interior, que conheceu aquele negão da gafieira, malandrão, aquela coisa, né, Carlão? Todo malandrão, tal, aquele corpo esbelto, pá. Aí começa a prosear e pronto, ganhou, levou. Moça nova, sem muita pá. As menininhas de hoje são tudo espertinhos, garotinho também. Tudo já conhecem, entendem tudo sobre sexo, tudo sobre vida. Mas as meninas que vinham do interior, mocinhos do interior, tinham dificuldade. Porém, nessa época, tinha até uma música que dizia: se o rapaz visse o calcanhar da moça, o namorado olhasse o calcanhar, ele era obrigado a casar. Isso em 1910. Mas minha mãe, em 1940 e poucos, naturalmente engravidou, e meu pai deve ter dito, ela deve ter contado para meu pai disse para ela: ó, não vou assumir não. E aí, quando ele falou que não vou assumir não, ela deve ter pensado: e agora? Ele falou: não, tira. E ela disse: não, não vou tirar. Eu não vou tirar. Então, o que aconteceu? Segurou a onda. Ele deve ter procurado o meu avô, porque os pais da minha mãe não estavam aqui no Rio de Janeiro. Ele deve ter procurado o meu avô, que era um cabra firme, e meu avô disse para ele: não, o melhor caminho para você, meu filho, engravidou a moça? Era assim os pais antigamente, tá? Vem para casa, foge, vai não sei para onde. Não era assim, não. Não vai, não. Você vai assumir. Mandou ele assumir. E o meu pai, que respeitava muitíssimo o meu avô, que era um filho querido, era um filho muito querido, aí ele então... Ô, meu irmão, vamos sentar para assistir o culto. Você vai assistir o culto, senta, por favor. Então, fique à vontade, mas não para incomodar, tá bom? Se quiser assistir, vai ser uma bênção, nós vamos ficar felizes. Esteja muito à vontade. Aí, o que acontece? Com essas análises, eu descobri que minha mãe brigou por mim. Mas minha mãe brigou por mim? Minha mãe brigou por mim? Terminei de falar para vocês de Jó 38. E quando você for ler o texto de Jeremias, Deus vai dizer para ele que antes mesmo de você nascer, no ventre da tua mãe, eu já tinha separado você para isso. Quantos de nós fomos separados no ventre da mãe? A gente só não quer raciocinar isso. A gente só não quer parar para analisar e se colocar na posição de: eis-me aqui, Senhor. Usa como o Senhor quiser. Faz o que o Senhor achar por bem fazer comigo. E eu não sei o que o Senhor quer. A gente nunca sabe, irmãos. Nós nunca sabemos. Mas o que o Senhor quer de mim? Eu quero que você hoje fale ali em tal lugar, sei lá, dá um abraço nessa pessoa, dá uma orientação para esse que está aí precisando, eu não sei. A gente, no mês de... Quando a gente terminou aqui aquelas 4 mensagens do período de ação social, fomos embora. Talvez o último domingo a gente desceu e foi embora. Estava um frio, muito frio, muito frio. E quando a gente embicou na Pedro Correia, tem ali uma lojinha de hortifruti, antes da loja de hortifruti tem uma lojinha, um negócio de um pet shop grande. Eu parei no sinal e quando eu olhei para o outro lado do sinal, tinha um homem deitado na calçada, torrencial. E a mensagem dos irmãos começou a vir na minha cabeça. As mensagens que os irmãos falaram, o tema, a divisa, começou a vir na minha cabeça. Eu entendi, é importante todo mês continuarmos nessa linha, de termos temas e divisas, porque elas falam. Cada um que veio aqui, Josiane pregou, os irmãos pregaram, cada um falou uma mensagem, trouxe uma mensagem, e para a gente não viver só de palavras, né, de 1 João. Eu olhei para aquele homem e falei: todo mundo
dentro do carro, a gente já em cima da hora, 11 e pouco, a gente já sai tarde. E eu comecei a comentar, poxa, o cara está ali, né? Aí o sinal abriu, aí eu saí com o carro. Engraçado, aquele cara está ali, não é possível, né? Mas não tem nada para a gente colocar em cima do cara, esses são os paliativos. Mas não tem nada para a gente botar aqui, não tem uma coberta, não tem nada. Aquele cara, gente, vai fazer um frio tremendo, a temperatura vai baixar mais à noite, como é que aquele cara vai ficar ali? E eu comecei a me constranger com aquela situação, me incomodar com aquela situação e incomodar todo mundo dentro do carro, mas ninguém falava, não, todo mundo calado. E Deus foi provedor, irmãos, não fui eu. Aí eu já estava pensando, vou chegar em casa, vou ter que pagar uma coberta e voltar isso tudo até aqui para poder trazer, porque eu não posso, já que o Senhor falou comigo desse cara, fez eu olhar esse cara e está me testando para ver como é que vai ser. Deus testa a gente. E a gente, às vezes, se posiciona diferente. Já que o Senhor está me testando, eu vou ter que ir lá, apanhar uma coberta, trazer e colocar em cima desse homem, ou oferecer alguma coisa, eu não sei, ou levar ele para o posto de gasolina, para ele ficar embaixo do telhado do posto de gasolina, mas eu vou ter que fazer isso. Deixo a minha família em casa e volto. Quando eu entro na nossa reta final, atravesso a Estrada dos Bandeirantes e entro na nossa reta praticamente final, eu vejo uma caixa de televisão desse tamanho, que são as novas, estão lançando agora, de 80, não sei o quê, 80 e poucas polegadas, uma caixa enorme, uma boca de uns 35 centímetros. Eu falei, caramba, está ali o alojamento do cara. Vou tirar o cara da rua. Aí paramos, fui lá, peguei a caixa, botei em cima do carro e ali mesmo manobrei, voltamos, fomos lá, manobramos, tem que fazer o retorno, e retornamos de novo. Falei, e aí, meu amigo, como é que está o negócio aí? Aí ele disse, olha, está esquisito. Eu falei, então, vê se resolve para você essa caixa aí. Eu falei, puxa vida, como vai resolver? Vai resolver porque eu vou entrar para dentro dela. E pegou a caixa, botou deitada e entrou para dentro da caixa, ficou lá. Deitado, esticado, caixa grandona. Esticou e ficou. Tá beleza aí? Ah, agora melhorou bastante. E fui embora. Talvez você diga, mas você poderia ter feito mais coisa. Sei, eu não sei. O meu incômodo foi com aquele homem na rua. Mais coisas, possivelmente, no outro dia, a gente nem veria mais ele, porque ele ia levantar e ia embora. E a gente não veria mais, um andarilho. Mas sabe, eu fiz alguma coisa? Não, não fiz nada. Né? Mas o toque, o que eu quero chamar a atenção com você não é com a minha ação. O que eu quero chamar a atenção de você é com o toque que o Espírito Santo dá na hora e às vezes a gente se desvencilha da situação. Ah, vocês não vão orar, não? Pô, vamos orar. Tem que orar. Não conheço, a pessoa não te conhece, mas pediu para você orar. O colega, às vezes, você conhece, está no sufoco, você não fala nada. Eu já tive um colega assim de trabalho, me viu no sufoco, e o miserável era crente. Eu não sabia na época que o bandido era crente. E esse miserável já foi para a glória, está na glória. Que ele foi miserável comigo. Mas era crente, era cristão, então eu só posso pensar que ele foi para a glória. E um dia na igreja, quando nós implantamos a igreja do Quarto Centenário, ele foi congregar lá. Porque ele morava no Quarto Centenário e estava esperando uma igreja batista chegar, e a igreja batista chegou e ele foi congregar lá. E ainda disse, eu sou diácono. E era diácono. Você está entendendo, meu irmão? Meu irmão, você está entendendo? Presta, não dá confiança não, tá, meu irmão? Não dá, deixa lá, porque a mensagem é nossa. Não é a mensagem que está chegando. É a nossa mensagem aqui. Então, o que acontece? A gente precisa estar atento ao toque que o Espírito Santo dá para a gente na hora, que às vezes depois não dá mais para você salvar. E como é a nossa comunidade? A nossa comunidade é assim. Você não imagina que há muita gente que nós precisamos descobrir que estão encarceradas dentro de casa.
com joguinhos, com videogame, com não sei o quê, 24 horas por dia. Algumas mães eu converso, esse garoto não sai do quarto escuro, negro, e ali, naquela dependência emocional, não consegue, mas é um vício também, só não é droga, só não é álcool, mas é um vício também. Ele está ali naquele negócio e não sai mais ali. Vocês têm passado por garotos que estão envolvidos no tráfico, mas que não olham para você. Eles ficam assim, ó. E quando você chega, vocês os evangelistas, quando você chega, mas se você não for evangelista, mas se você prestar atenção, você vai ver, subindo a fama, passando. Alguns ficam assim, ó. Eles estão numa posição de segurança. Eles são inseguranças, mas eles não estão vendo, eles ficam assim, ó. Tempo todo. Oi, filho, posso falar com você? Pode, tia. Pode, tio. Pode sim. Pá. E por que ele não desvia a atenção dali? Porque ele está jogando em conjunto. Ele está jogando com outros. Ele não pode parar. Ele não pode perder. Se ele parar, nós tivemos essa experiência ali naquele dia no beco, conseguimos arrancar os 5 para fora. Mas para isso eles tiveram que ir perdendo. Foram perdendo. Entende? Então, estavam os 5 ali dentro da casa, mas estavam os 5 jogando. E agora o jogo, como é que é o nome desse jogo? Conjunto, como é que é? Hã? Free Fire. É um Free Fire. Vocês entenderam? É o Free Fire. E o que é um Free Fire? Hã? É um jogo de tiros, mas como é que chama esse negócio de jogar todo mundo? Hã? Online. É um jogo online. Porque todo mundo joga em linha. E ao mesmo tempo. E um se conecta com o outro. Está conectado com o outro. Que é isso que eu percebo. Não, tio, não pode não. Os caras já estão me xingando aqui. Só porque desligou a atenção e já estão me xingando aqui, porque eu estou perdendo. Então, Free Fire é o nome do que eles poderiam estar jogando. Né? Mas é um jogo em linha, online. Entendeu? E as crianças são assim. Eu fico pensando, meu Deus do céu, olha só. Se realmente chegar alguém para atacar, os caras estão desligados, estão no jogo. Sabe por quê? Porque são crianças. Sabe por quê? Porque a idade deles não é para aquilo. Sabe por quê? Porque falta alguém para dizer para eles, você merece algo diferente. Você merece uma outra oportunidade. Você merece uma outra vida diferente dessa. Nós precisamos orar e pedir, Senhor, mostra para a gente onde é o quarto escuro. Onde está o quarto escuro? A gente precisa botar na nossa campanha de oração, ninguém está pensando nisso, mas muitas dessas crianças daqui a pouco estão se cortando, porque tem um outro negócio aí. Como é que é o nome dessa parte da informática que ninguém entra? Agora já está sendo muito falado. Dark Web, que é uma parte da informática que nós, seres humanos normais, ou seja, os racionais não conseguem entrar. Só uma turma aí inteligente, acima da média da inteligência, entra no negócio ali e navega. E lá tem tudo o que não pode ter no convencional. Você precisa de um matador, aluguel de matador? Tem lá. Você precisa de um cartão clonado? Tem lá. Você precisa de um veículo roubado com a placa adulterada? Tem lá. Você precisa do cara que adultera a placa? Tem lá. Numa boa, está lá o cara anunciando. Você precisa do quê? Comprar uma arma? Qual calibre? Tem lá no Dark Web. É isso mesmo? Dark Web? É isso mesmo, Pedrão? É. É conhecido. Calma, irmãos. Calma. Foi só a garrafa do irmão Paulo que caiu aqui na frente. Calma. Tá tudo bem. Né? É legal. Nós tínhamos combinado isso, né, irmão Paulo? Não tínhamos combinado, não. Então, sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa achar esses meninos. Porque tem um negócio lá, um jogo, que
o camarada entra, alicia as crianças, e depois não tem como elas saírem mais da situação. Elas ficam presas porque elas ficam mandando fotos íntimas para lá, porque o cara se apresenta como sendo também um adolescente. Bota a fotinha dele lá de adolescente. Ela acredita que está lidando com adolescente. E aí entra aquele clima de conversa, daqui a pouco ela começa a pedir as fotos. Ele pede e a menina manda as fotos. Depois ele diz assim, agora eu vou mostrar tudo para o teu pai e para a tua mãe. Agora eu vou divulgar na rede normal. Vou divulgar para todo mundo. E a garota entra em... E por que não dizer pânico também? Você tem que cortar o braço. Cortei. Tá. Agora, corta uma mecha do teu cabelo. Corta. Corta a mecha do cabelo. Agora vai lá fora, pega um gato e chuta e filma você chutando o gato. Que ninguém está entendendo porque essas coisas estão acontecendo assim. Esses caras estão fazendo... E a menininha tem que ir lá e pum, chutar o gato. Tá. Você tem que matar um cachorro, mata afogado, faz não sei o quê, faz não sei o que lá. E tudo isso é distribuído na rede de pessoas que admiram essas coisas. Muita coisa está acontecendo e a gente está pensando que a vida é bela. Não estamos dando valor ao chamado, somos a resposta de Deus para o Rio de Janeiro. Eu estou contando isso para vocês, eu sei que para muita gente aqui, para os jovens eu não estou contando novidade nenhuma, talvez para os mais velhos, os mais antigos, mas para jovem eu não estou contando novidade nenhuma. Mas eu queria dizer para você, meu querido jovem, que a gente não tem acesso a isso. Eu não tenho. Eu não sei mexer. Tudo quem tem que fazer para mim são minhas filhas, em termos de internet. Durante todos esses anos são elas. E eu agora estou até revoltado, porque muita coisa eu gostaria de fazer, e minhas filhas estavam muito ocupadas, e muita coisa a gente brigava. Olha, eu já pedi para fazer isso, já pedi para fazer aquele negócio, já pedi para fazer essa divulgação, já pedi para fazer... Não, pai, vou fazer. Não, mas nunca tem tempo, porque estavam muito ocupadas, muito envolvidas. Mas a gente precisa de jovens. Jovens que estejam indo aonde? Nesses calabouços, nesses buracos, nessa gente que não precisa ser só aqui na comunidade, não. Às vezes você conhece um cara que mora num apartamento, estuda com você, eu sei que estuda com você, mora num apartamento, mora numa cobertura, mora não sei onde, e você sabe que a pessoa está lá toda machucada, toda em frangalhos. E eu sei que se eu pedisse alguém aqui para dar um testemunho desse, talvez não vai dar, porque não tem coragem de dizer, eu conheço alguém assim. Para vocês poderem ver como é que funciona, como é que é a experiência real. Quem sabe eu consigo um dia convencer alguém, que eu sei que tem gente aqui que sabe do que eu estou falando, e que sabe, que vive isso na pele, vê. Mas eu não seria um constrangimento agora eu citar, falar nomes ou falar de situações. Eu não faria isso. Só se a pessoa realmente quisesse vir aqui e contar. Meus irmãos, isso é uma verdade para edificação, para que você pudesse acreditar. O pastor está traumatizado, e aí ele está falando um monte de besteira. Pergunta os jovens se isso é besteira. E alguns que já são médios, jovens, se a gente está falando besteira. Não é, é uma verdade. E a gente precisa ir à caça dessas pessoas e trazê-las para Jesus. Para a gente encerrar. Eu estava em casa, semana passada, e eu estava no banheiro, meu banheiro fica no segundo andar. Eu estava sentado e eu vi uma voz, eu quero acreditar que foi na hora do almoço, eu dei uma passada em casa, e eu ouvi uma voz que subia da vizinha, que estão lá com atividades espirituais, novamente, mas agora tudo jovem, todo mundo jovem. Está até suportável, é suportável porque é tudo jovem, é como se fosse uma brincadeira, né? Pelo que eu vi das macumbas pesadas do passado, hoje parece brincadeirinha.
Tu não vê nada. Assim, sério. Aí eu ouvia uma voz, presta atenção, porque pode ser a sua voz amanhã. Tinha um celular tocando e uma voz muito bonita como a da minha filha. Tão bonita quanto a voz que a minha filha tem e tanto envolvimento no louvor como da Amanda. Aí, nós temos um corredor na lateral, temos uma porta de acesso lateral e eu disse, é a minha filha que está chegando e cantando, porque ela não para de cantar, né? Ela vive cantando. Eu falei, é a minha filha que está chegando. Ah, tá bom, está chegando aí para falar com a gente. Mas me chamou a estranheza que não parava de cantar, não parava, e a voz no mesmo lugar. Eu falei, mas não está parada aí. Aí comecei a funcionar o raciocínio e ver que não. É lá de dentro, eles estão na parte da cozinha, tem uns tijolos furados e você está ouvindo a voz de alguém que está aí dentro cantando esses louvores. E aí falei para a Nathalie e falei para a Marli, tem uma pessoa que está aí e essa pessoa está cantando louvores, mas tem uma voz linda. Ela era naturalmente do louvor de uma igreja, porque ela tem uma voz sensacional. E comecei, então, a aguçar mais a audição nos outros dias. Não é fofoca, não, mas é aguçar mais a audição nos outros dias para poder... E no outro dia, então, depois que chega todo mundo, eu vejo, tem uma turma lá, lésbicas e tal, aí eu ouvia quando elas estavam, numa determinada noite, elas estavam, eu acredito que preparando aquela garota para a sua iniciação no espiritismo. E eu estava na sala, assistindo televisão à noite, e ouvi alguns gritos. E aí eu baixei o volume da televisão, me levantei, fui lá fora, fiquei ouvindo para ver de onde vinha, e vinha de lá. Eu falei, está vindo de lá. Então tem alguma coisa errada. E na minha cabeça veio, é a menina. E por que eu associei que era menina? Porque eles diziam, calma, Débora. Calma, Débora. Alguém sabe quem foi Débora? Uma juíza. Calma, Débora. Respira, Débora. Segura aí, Débora. Não é assim, Débora. E a Débora estava ofegante e a Débora, eu já sei que ela tem um pigarro. Eles falaram o nome e a Débora pigarreava. É uma coisa como se fosse uma tuberculose. Uma coisa muito séria. Porque estava demais aquilo. E ela, irritada, ela nervosa, melhor dizendo, agitava, então, aquele negócio. E eu falei, gente, eu acho que estão fazendo alguma coisa. Fiquei nervoso, preocupado, e se a garota gritasse socorro, eu arrombava o portão e ia lá puxar a garota. Mas ela, em momento nenhum, gritou. Mas ela passou por um momento difícil, que ela disse, me dá o meu celular. Não, Débora, não precisa, calma aí. Me dá o meu celular, eu quero o meu celular. Eu estava aí nessa hora, eu apanhei a escada, botei a escada no muro. Eu seria capaz de pular o muro, irmãos. Botei no muro e falei, não, eles não vão fazer o que estão querendo fazer com essa garota. E subi e fiquei olhando, mas não conseguia ver, porque a localização não era a localização ideal. Aí elas fizeram uma intimidação. Não precisa. Nós mesmos vamos ligar para sua mãe. E ligaram. Tudo isso eu estou ouvindo. O fofoqueiro está ouvindo. Aí ligaram para a mãe. Para você saber o que acontece na calada da noite, da madrugada. Boa noite, querido. Da noite, da madrugada, do teu lado, e às vezes você não está vendo, você não presta atenção. Ligaram. Aí, oi, boa noite, dona fulana, tudo bem? Oi, tudo bem, tal. Ah, eu estou aqui com a Débora. Mas não disse aonde estava, nem o que estavam fazendo. Ela disse que queria falar com a senhora. Eu não sei que idade tem aquela moça. Ela disse que queria falar com a senhora. Fala, Débora, com a sua mãe. Assim.
O adolescente não segura essa onda. Ele corre, ele murcha. Até porque ele sabe que foi ele quem foi até lá. Como é que eu vou contar isso para minha mãe agora? Como é que eu vou falar essa situação para minha mãe? Minha mãe nem imagina. Minha mãe é cristã também. Nunca prestou atenção em mim. Só prestou atenção no que ela queria fazer. Só prestou atenção no que ela tinha que fazer. Confiou em mim. Achou que eu era a melhor pessoa do mundo. Sempre achou. Porque eu sou boa. Ou eu sou bom de fantasiar. E aí, a Débora não falou nada para a mãe. Ô minha filha, o que está vendo? Algum problema? Alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? E Débora calada, muda. Dona fulana, tá tudo bem. A gente se fala outra hora, tá? Fica com Deus. Desligou. Falei, miseráveis, fica com Deus. É o mesmo que eu ouvi hoje, miseráveis. Nós tem Deus. Como tem Deus? Não dá vontade de tu pular, arrombar tudo, ir lá e tirar a garota? Não, me dá a garota aqui. Mas eu podia chegar lá e a garota dizer, ei, o que tu está fazendo aqui? Tem estratégias para esse tipo de situação. Tem que ter estratégia. Ela poderia dizer, o que você está fazendo aqui? Eu que pedi para vir para cá. A Débora, depois que o telefone desliga e que ela vê o elo do cordão cortado entre quem poderia tirá-la daquela situação, que eu não sei qual era, porque eu não pude ver. Raspar a cabeça da Débora, eu não sei. Eu sei que ela estava em pânico, chorando, e aquele pigarro, eu não sei o que era. E a Débora começa a chorar compulsivamente naquele local. Ela está lá, já não canta mais cânticos. E hoje eu ouvi ela dizendo, engraçado, eu já estou falando até palavrão. Eu estava me arrumando e ouvi, falam-se muito no nome dela, Débora, Débora, Débora para lá, Débora para cá, e alguém fez uma brincadeira com ela, que ela xingou o pessoal, e as mulheres rindo, e ela disse, olha, engraçado, eu já estou fazendo até o que eu não fazia, eu já estou falando palavrão. Ela já consegue ver que ela está falando palavrão. A gente não precisa esperar isso. Que as nossas orações sejam para que a gente alcance. São histórias da vida real. São parábolas da vida real para os irmãos entenderem o que está acontecendo nos nossos dias, no nosso tempo, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com o teu filho, com a tua filha, que você pode achar que não vai cuidar. E depois não dá mais para você conseguir resgatar. Aqui, a gente só pode fazer uma coisa, passar a mensagem. Aqui, a gente só pode botar o tema e a divisa. Aqui, a gente só pode ensinar. Nós não temos poder de mudar o quadro daquilo que acontece da porta para fora. Nós não temos esse poder de mudança do quadro do que acontece da porta para fora. Nós não temos essa autoridade. Pastor nenhum tem essa autoridade, líder nenhum tem autonomia de poder ir lá e dizer, salvo se você der permissão, salvo se você pedir ajuda, salvo se você mostrar. Nem o camarada, nem o Emanuel, que já chegou lá em Caçapava, hoje pela manhã, e que eu já sei que chegou bem, porque perguntei à mãe, nem o Emanuel, só foi quando ele disse, agora eu quero ir, eu preciso ir. Conversou com o irmão Bruno, conversou com a irmã Diaconisa Lenimar, conversou com o pastor, e aí houve os recursos para que fosse. Ninguém, a gente pode tirar de lugar nenhum, sem a pessoa dizer, eu quero sair. Então, se a gente conseguir fazer a prevenção, nós conseguimos evitar que essas pessoas cheguem a esse processo. E eu estou fazendo questão de contar com a maior naturalidade, porque eu vejo muita gente novinha,
muitas meninas que estão vindo frequentar o nosso trabalho. Louvado seja o Senhor. Trabalho dessas lideranças que estão correndo atrás. Eis-me aqui, me envia. Estão indo, estão trazendo. Eu vejo as senhoras que estão chegando. Outras senhoras que estão chegando. Trabalho das lideranças. Eu vejo os homens que estão chegando, vindo atrás. Trabalho das lideranças. Não é trabalho do pastor. Trabalho das lideranças. Trabalho de quem entendeu, eis-me aqui. Trabalho de quem quer se colocar à disposição. Senhor, eis-me aqui. Quem eu vou enviar? Eu. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Primeira pessoa. Por isso que a gente conversou com os irmãos no primeiro domingo. Tira o somos. Coloca na primeira pessoa. Eu sou a resposta de Deus para o rio. Você é a resposta de Deus para o rio. Não somos. Somos é muita gente. Eu fico na sombra do outro. Mas quando você diz, eu sou a resposta, o Espírito Santo pode dizer, então eu tenho um dever para você. Eu tenho uma coisa para você fazer. Você está se apresentando como resposta? Eu tenho algo para você. Vai ali. Para o outro, vai para lá. Para o outro, ali, desce, sobe, vai para lá. Não, viaja, vai para longe. Quando você se coloca, diz, Senhor, sou eu a resposta, o Senhor vai falar com você. Porque Deus vai ficar irritado quando você diz, não, eu não posso. Aí ele vai ficar zangado com você. Mas quando você diz, eu sou, combina muito com Deus. Quando você se coloca na primeira pessoa, claro, com humildade, porque o eu sou de Deus é o único. Ele gosta que você diga, eu sou, porque se identifica com a primeira pessoa, do Deus infinito. Você diz, eu sou finito, Senhor, mas eu sou aquele que vai dar a resposta. Em nome de Jesus, amém? Coloquemos-nos de pé.